pergunta que eu faço para você que está caindo agora nesse vídeo é muito simples. Você é o tipo de pessoa que costuma ter medo de magoar as pessoas ao seu redor? Ai, Rodolfo, sabe o que é? Que eu tenho tanto medo de magoar minha namorada, eu tenho tanto medo de magoar meu namorado. Eu tenho medo de ser grosseiro, de ser estúpido, de acabar machucando aquela pessoa. Eu de verdade tenho muito medo disso. Se você é essa pessoa, fica até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito interessante. E para começar a falar sobre esse tema, que eu gosto tanto e que provavelmente eu espero que seja útil para você, eu quero começar com duas perguntas. Primeira pergunta: que tipo de relação você quer construir com as pessoas ao seu redor? Com qualquer pessoa, né? Pode ser a pessoa que está do seu lado, numa união, né? Pode ser sua mãe, seu pai, enfim, as pessoas ao seu redor. Que tipo de relação você quer construir com as pessoas? E a segunda pergunta é, preste atenção, tá? Se uma pessoa se comporta de uma forma que não te agrada, quais são as razões que você quer que aquela pessoa tenha para que ela mude esse comportamento? Porque geralmente na nossa cultura, o que a gente costuma fazer é induzir culpa nas pessoas. É dentro de uma perspectiva de que as pessoas façam as coisas por obrigação. Eu quero que você preste muita atenção aqui. Então, se o teu filho, né, vamos supor que você que está me assistindo é pai ou mãe, se o seu filho, ou melhor, né, se você quer que seu filho jogue lixo fora de casa, e o seu filho naquele momento ele chega para você e fala assim, não, tipo assim, pai, eu tô muito ocupado aqui estudando, né? Vamos dar esse exemplo. O que você costuma fazer é trazer uma perspectiva de obrigação. Ele tem que fazer. É uma obrigação na qual ele não pode abrir mão. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é uma outra perspectiva, uma perspectiva diferente, uma perspectiva pela qual as pessoas não façam as coisas pelo medo de ser punidas. Porque é bem provável que se você der uma bronca e comece a gritar com seu filho, ele vai levar o lixo fora de casa. Ele vai lavar os pratos que você tanto quer que ele lave. Ele vai fazer essas coisas, mas ele vai fazer no que a gente chama, no popular, na força do ódio. Ele não vai fazer porque ele realmente quer fazer. Ah, Rodolfo, mas como é que é isso? Eu só vou deixar as pessoas fazerem o que elas querem? É mais ou menos isso. Mas calma, fica tranquilo. Eu sei que pode parecer assustador, é que a gente foi educado dessa forma. A gente foi educado que a maneira pela qual a gente vai conseguir aquilo que a gente quer é através da coerção, da indução de culpa, através de ameaças. É o que a gente mais vê na nossa sociedade. Não é muito difícil você observar esse tipo de coisa. Então, fica comigo até o final, que hoje a gente vai falar sobre a comunicação não violenta. O primeiro ponto que eu queria trazer para você, para ilustrar um pouco ainda melhor essa situação, é sobre como a nossa comunicação ela é agressiva com os outros, mas ela também e principalmente ela é agressiva conosco. Presta atenção, tá? Imagina que, sei lá, né, você está jogando futebol no time aí da sua cidade, e aí você tá no meio de um jogo, na final de campeonato, e aí o teu parceiro de time toca a bola pra você, e você perde o gol, tipo a 1 metro do gol. Você chuta a bola pra fora do estádio. E aí o cara chega pra você e fala assim, meu irmão, tu tá único com a cabeça pra perder esse gol, velho. Tipo assim, caralho, como foi que tu perdeu esse gol, sabe? Nesse momento existem 2 movimentos que a gente pode fazer. E geralmente a gente faz os 2, tá? Presta atenção. O primeiro movimento é culpar aquela pessoa. Dizer, a culpa não foi minha não, a culpa foi sua. Essa bola porca que você me deu, ela veio quicando, como é que você esperava que eu fizesse esse gol? Tipo assim, você tá única a cabeça. Ou, segunda alternativa, a gente pode culpar a nós mesmos. Nossa, cara, como é que eu perdi esse gol? Tipo assim, nossa, que bizarro. São 2 caminhos que a gente costuma fazer e geralmente o mais bizarro disso tudo é que a gente faz os 2. Na mesma medida em que eu culpo ao outro, eu culpo a mim mesmo. Essa agressão, ela começa dentro da gente. Ela começa no que você fala pra você e se reflete no que você fala para as pessoas. E aí, para resolver isto, né, para lidar com essa situação, a gente tem um processo criado pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano que inclusive estudou com Carl Rogers, né, criador da abordagem centrada na pessoa, que trouxe uma forma muito útil da gente se conectar com as pessoas. Um estilo de vida, para além de uma técnica mecânica, que vai nos ajudar a lidar com esse tipo de situação. A frase que é fundamental para a gente entender a comunicação não violenta é: cola ela na sua testa, cola ela na sua casa, cola ela pega um imã, bota na sua geladeira, tipo assim, cola ela onde você quiser. Abre aspas. Todo julgamento é reflexo de uma necessidade não atendida, ou se você preferir, de uma necessidade frustrada. Por que isso é particularmente relevante? Porque as pessoas costumam achar que o que as outras sentem é reflexo do que a gente faz. Então,
É como eu falei no começo do vídeo. As pessoas têm muito medo de magoar umas às outras, né? Nossa, eu tenho tanto medo de magoar você que tá me assistindo, tipo assim, né? Aí, presta atenção, tá? A gente acredita nisso porque a gente foi educado a acreditar nessa forma. Mas qual que é o ponto? O que eu sinto, a raiva que eu sinto a partir do que você faz, não é você que causou essa raiva dentro de mim. Bizarro isso, né? Pois é. Mas se eu fiquei com raiva porque você não conversou comigo ou porque você não compareceu, né, num encontro, num date que eu fiz com você. Tipo assim, a raiva é minha, é reflexo da minha necessidade e não do que você fez. É difícil entender isso, mas calma. É que o que as pessoas fazem é um estímulo para aquilo que a gente sente, mas não é a causa do que a gente sente. A causa do que você sente mora nas suas próprias necessidades. Essa é a perspectiva que a gente traz. E quando uma pessoa te julga, qualquer manifestação de violência, um julgamento, se a pessoa te chama de egoísta, você já deve ter escutado isso. Fulano é tão egoísta, fulano é tão egocêntrico, fulano é tão estúpido, fulano é tão imbecil, tão idiota. Na verdade, todos esses julgamentos que a pessoa profere pra você, existe uma coisa que ela tá tentando comunicar pra você, que são as necessidades dela. Só que ela tá fazendo isso de uma forma trágica e suicida, porque é assim que ela foi educada a fazer. E é assim que todos nós nos comunicamos em sociedade. Então, um ponto fundamental é este, é que todo julgamento é reflexo de uma necessidade não atendida. Entendendo isso, a gente dá um passo muito importante para entender a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta ela é uma ferramenta semi-estruturada, apesar de ser criada por um psicólogo humanista. Então ela tem algumas etapas, são 4 etapas. A primeira etapa é a observação. A segunda etapa é os sentimentos, né, a expressão dos sentimentos. A terceira etapa é as necessidades. E a quarta etapa é o pedido. O que eu posso pedir para o outro para enriquecer a minha vida. Vamos por partes. Primeira etapa, observação. A observação consiste em eu entender o que de concreto há no comportamento do outro que me incomodou. O que você costuma fazer quando você está com sua boizinha, com seu namorado, com seu pretendente, ou com as pessoas ao seu redor, mas isso é muito comum entre casais, né? O seu namorado faz alguma coisa que não te agradou particularmente, e você fica assim, ó. E aí ele pergunta pra você: amor, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem, não aconteceu nada. E ele ainda vai e pergunta, né? Tipo assim, ó, tem certeza que tá tudo bem? Eu tô notando você um pouco diferente, eu tô achando você muito calada. Não aconteceu nada, tá tudo bem. Será que você não se vê nesse lugar? Você se identificou com isso? Você se identificou com essa cena? Isso é muito comum. Isso é problemático pelo simples motivo de que você espera que o outro adivinhe adivinhe qual que é a sua necessidade, adivinhe o que ele fez concretamente, qual o comportamento dele que não te agradou. Você espera que, nossa, ele super identifique isso, ele adivinhe isso, sem que você comunique, o que torna, obviamente, tudo muito mais difícil. Você fica com raiva porque ele não adivinhou. E aí, o objetivo aqui é que você consiga expressar isso de forma autêntica. Inclusive, se a minha vizinha estiver aqui transando alto, gemendo alto, a comunicação não violenta vai me expressar ser autêntico e a comunicar isto. O que é que está vivo dentro de mim? O que de concreto me incomodou no comportamento da minha vizinha? E existem formas de fazer isso, lógico, né? Esse exemplo que eu citei, ele é bem exagerado, né? Porque é uma situação que a grande maioria esmagadora das pessoas não falaria na cara da vizinha, que está incomodada porque ela está gemendo muito alto, mas que é com certeza algo que a comunicação não violenta vai nos estimular a fazer. Mas isso é só uma ilustração. Então, se algo te incomodou no relacionamento, comunique, se expresse, se posicione. Porque das duas uma, se algo te incomoda e você fica calado, ou você vai se submeter àquilo e outra pessoa não vai ter oportunidade de decidir se ela vai querer de coração mudar ou não, porque ela só tá ali, né? Tipo assim. Ou você vai ficar nesse personagem que eu fiz aqui, como a gente chama aqui no Nordeste, você vai ficar emburrado, né? Por conta disso. Então, preste atenção. A observação é a primeira etapa, tá? Vamos voltar para as etapas da comunicação não violenta. A observação é o primeiro passo. Consiste em eu entender o que de concreto há no comportamento do outro que me incomodou. E nesse sentido, é muito difícil a gente conseguir fazer isso de fato, porque é bizarro.
E aí, para comunicar isso para você, para isso ficar mais didático, uma vez chamaram o criador da comunicação não violenta para uma escola, porque a comunicação estava péssima, estava todo mundo assim, um clima muito hostil, né, entre os professores, entre os docentes do colégio e o diretor. E aí, tudo isso aconteceu porque o diretor, ele fazia algo durante as reuniões com os professores que particularmente não agradava nem um pouco os professores. O Marshall foi chamado, ele se reuniu com esse grupo de professores e decidiu conversar com eles. E ele chegou lá e falou assim: pessoal, eu tô aqui para ajudar vocês, mas eu quero primeiro entender o que de concreto há no comportamento do diretor, qual o comportamento observável que eu consigo visualizar, utilizando um termo aí do behaviorismo, que os professores fazem que não agrada a vocês. Alguém chuta alguma coisa? Eles passaram um tempo lá em silêncio, né, pensando e tudo. E aí daqui a pouco o primeiro cara levantou a mão e disse assim: sabe o que é, Marshall? É que esse cara, ele quer ser o centro das atenções. Sabe o que é, Marshall? É porque ele acha que é a única pessoa que pode falar alguma coisa que vai valer realmente a pena. Ah, sabe o que é? Porque ele tem estrelismo. Ele tem um estrelismo, ele acha que ele tem que ser, tipo assim, o cara. Perceba que nenhuma dessas alternativas fala de fato sobre o comportamento do diretor. A pergunta é: qual o comportamento do diretor? Nenhuma delas respondeu ao que o Marshall perguntou. Nenhuma delas. Nenhuma. E aí outra pessoa chegou e falou: ele tem um bocão. Tá ligado? Tipo assim, o Marshall não perguntou quantos centímetros tem a boca do diretor. Ele perguntou o comportamento observável. Aí outra pessoa chegou e falou: ele fala demais. A pergunta que eu faço pra você que tá me assistindo é: será que ele fala demais? A expressão ele fala demais está correta? A resposta é não. Se você disse que sim, você identificou que essa, entre todas as que eu falei aqui, né? Ele tem um bocão, ele quer ser o centro das atenções, ele acha que é a única pessoa que pode fazer alguma coisa, falar alguma coisa que vai valer a pena, é a que chega mais próximo do comportamento, mas ainda assim não é o comportamento. Isso vai ficar muito visual para você. Eu sei que pode parecer confuso no primeiro momento. Preste atenção, fica comigo que você vai entender. O que é que o diretor fazia? Durante as reuniões, a reunião estava programada para acabar num determinado horário, ele passava, em média, 50 minutos a mais do tempo programado para a reunião. E durante a reunião, ele falava sobre tópicos que fugiam, né, que iam um pouco além do que ele estava programado. Então ele começava a falar sobre histórias da vida dele, começava a falar sobre, né, determinadas situações que ele viveu durante a infância e tudo, desviando do foco, do tema central da reunião. Perceba que nessa descrição que eu dei, eu não estou fazendo juízos de valor. Ah, Rodolfo, então eu não posso mais julgar as pessoas? Não, você vai julgar as pessoas. Não, peraí, Rodolfo, agora eu vou sair do vídeo. Tipo assim, não faz sentido. Você tá falando aqui, você tá me ensinando dentro da comunicação não violenta que eu tenho que julgar as pessoas. Você tá maluco com a cabeça? Tem uma frase do criador que deixa isso muito claro. Se liga, abre aspas. Nós julgamos as pessoas. Nós da comunicação não violenta julgamos as pessoas. Mas nós não julgamos moralmente as pessoas. Não fazemos juízo de valor com relação a elas. Então não dizemos se elas são estúpidas, inadequadas, infantis, maturas, imaturas, egoístas, etc. Não é isso que a gente julga. A gente apenas vai julgar se aquele comportamento daquela pessoa naquele momento está tornando a minha vida particularmente mais agradável ou não. É só isso. Mas não julgar é impossível. Coloca isso na sua cabeça. Não tem como não julgar. A gente julga o tempo inteiro. E aí só o fato de eu dizer, de eu chegar e dizer que isso aqui, que tá me gravando, é uma câmera, eu já tô julgando. Percebe? O julgamento é uma forma de classificar as coisas. E a gente classifica. A partir do momento que a gente entende, que a gente olha para dentro, que a gente olha para fora e que a gente entende que o que a outra pessoa está fazendo não torna a minha vida mais agradável, eu estou julgando sim, mas eu não estou julgando moralmente o outro. Não estou dizendo se ele está errado, se ele está certo, se ele é culpado ou se ele não é. Você tem que parar de jogar o jogo sobre quem é culpado, quem é que está certo, quem é que está errado e de quem é a culpa. São esses dois jogos que a gente costuma jogar. Quem está certo, quem está errado, ok? Mesmo jogo aqui, tá? Quem está certo, quem está errado e de quem é a culpa. São esses dois jogos que você joga diariamente com todas as pessoas ao seu redor. Com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu avô, com seu cachorro, com seus amigos, com todas as pessoas ao seu redor. E esse jogo nos desconecta. Esses dois jogos, de quem é a culpa, de quem tá certo e quem tá errado, nos desconecta profundamente. E é isso que a gente quer trazer uma outra perspectiva a partir desse vídeo. Então lá vai, tá? Se liga. O que é que eu tenho que entender? De novo, a observação, né, como eu trouxe aqui, seria
aquela descrição que eu dei sobre o diretor passar mais tempo e tudo mais e tal, né? Se eu chego e digo, meu pai foi ontem na padaria comprar pão, eu estou trazendo uma observação. Se eu chego e falo assim, meu pai mentiu ontem sobre o horário que ele foi comprar pão. Vocês acham que isso está certo? Tipo assim, que isso está alinhado com a comunicação não violenta? A resposta é que não. Por quê? Mentir é uma simplificação do comportamento dele. Quando eu digo que uma pessoa mentiu, eu não estou sendo específico sobre o que ela realmente fez. Eu poderia dizer, meu pai ontem me falou que ele ia para a padaria às 7 da manhã, mas na verdade ele foi às 7 da noite. Eu poderia chegar e dizer, meu pai mentiu sobre o horário que ele ia, percebe? Mas o ponto é evitar ao máximo falar qualquer coisa que o outro possa entender como um ataque, como uma crítica, como um julgamento. E se ater aos fatos. Aqui é sobre se ater aos fatos, se apegar aos fatos. Vamos para o segundo passo, sentimentos. É muito comum que a gente use no popular certas expressões como nossa, eu me senti tão desrespeitado por ela. Rodolfo, sabe o que é? É porque minha namorada, assim, eu realmente senti que eu não tinha valor. Eu senti que eu não tinha valor. Eu senti que eu fui desrespeitado. Eu senti que eu fui traído. Eu senti que eu fui manipulado. Eu senti. Me senti manipulado, me senti não sei o que lá. Por que isso é uma questão? Porque perceba, quando você diz que se sentiu manipulado, no fundo você está muito mais fazendo uma interpretação do comportamento do outro do que falando sobre o que está vivo dentro de você. É completamente diferente de eu chegar e dizer, eu me senti completamente triste. Profundamente triste. E aí eu posso usando o componente da observação, fulana, quando você não compareceu no encontro que a gente tinha marcado ontem, eu me senti profundamente triste. Vamos supor, marquei um date com a boizinha e aí ela não foi. E aí eu posso chegar e falar, dentro dessas duas perspectivas. A segunda perspectiva é, fulana, quando você não compareceu ontem no nosso date, me senti profundamente desrespeitado. Você não está falando sobre você. Você está interpretando o comportamento do outro. Quando você diz que se sentiu desrespeitado, você está dizendo que o outro te desrespeitou. E existe uma lista de sentimentos que a gente pode expressar. Me senti péssimo, me senti incomodado, me senti irritado, me senti com raiva, me senti culpado, me senti triste. Qualquer coisa que não faça menção ao outro, percebe? De forma oculta, ali, meio descarada, de fato é um sentimento, porque fala sobre o que está vivo no seu coração. Fala sobre o que está vivo dentro de você. Dentro da perspectiva das necessidades, quando as minhas necessidades são atendidas, eu tenho sentimentos positivos, que a gente chama no popular. Quando as minhas necessidades não são atendidas, eu tenho sentimentos negativos. Então, quando minhas necessidades são atendidas, eu me sinto entusiasmado, me sinto feliz, me sinto alegre, né? Me sinto, enfim, coisas positivas. E quando minhas necessidades não estão sendo atendidas naquele momento, eu me sinto mal, me sinto, enfim, todas as coisas que eu já falei. Agora eu vou precisar mais ainda da sua atenção. A gente vai para o terceiro componente da comunicação não violenta e o mais importante disparado, que são as necessidades. É o cerne, é a base da comunicação não violenta. As necessidades são basicamente aquilo que nos move. Nós estamos a serviço das nossas necessidades. Tudo que as pessoas fazem na vida delas é para atender a uma necessidade própria delas. Então, se eu não jogo lixo fora naquele momento, porque eu preciso estudar é minha necessidade. Eu quero atender a minha necessidade em detrimento da necessidade do meu pai que eu jogo lixo fora. Ou lave a louça, ou lave o banheiro, ou passe pano na casa, ou coisas assim. Tudo que nós fazemos está a serviço das nossas necessidades. Absolutamente tudo. E é muito comum que nesse processo de expressar as necessidades para o outro, que é o terceiro componente, né? Você fala, fulano, quando você não compareceu ao date comigo ontem, eu me senti triste porque eu gostaria de tal coisa. E o que você gostaria, no caso, é a sua necessidade que não foi atendida. É sobre expressar a necessidade que foi frustrada pelo outro, quando o outro não atende a sua necessidade. Sobre as necessidades, o que a gente tem que entender é que na hora de expressar para o outro a necessidade minha que foi frustrada, eu não faço menção a ele. Eu faço menção a mim. Afinal de contas, a necessidade é minha, não dele. Então, ao invés de dizer, eu quero que você pare de fazer tal coisa, né? Eu gostaria que você parasse de fazer tal coisa, eu vou dizer, eu gostaria de apoio, autonomia, gostaria de atender uma necessidade minha de autonomia que eu não conseguia atender naquele momento. Nesse exemplo do pai que eu dei, né, do pai que pede para o filho fazer determinada coisa, ou da mãe que pede para o filho fazer determinada coisa, mas ele não faz naquele momento, existe uma necessidade do filho
né? Existe uma necessidade dele que ele quer atender, que o impede de atender a necessidade do pai. E aí, qual que é a parada-chave aqui que a gente tem que entender? A comunicação não violenta não é somente sobre comunicar para o outro, mas é também sobre saber escutar o outro. Porque se eu entendo que tudo o que eu faço está a serviço das minhas necessidades, e se eu entendo que todo julgamento é um reflexo das necessidades do outro, eu não vou escutar o que as pessoas acham sobre mim. Então, se eu pudesse resumir, não escute o que as pessoas acham sobre você. Racionalmente. Escute as necessidades delas. Porque é só isso que as pessoas falam. O tempo inteiro, as pessoas estão a serviço das próprias necessidades. Então, se um filho não joga o lixo fora, ele quer atender a necessidade dele. Se minha namorada não quer sair comigo naquele momento, na verdade é porque ela quer alguma coisa. Ela quer atender a necessidade dela naquele momento. O que quer que seja. De repente, uma necessidade dela de um momento para consigo mesmo. Não sei, né? Tô dando um exemplo aqui. Então, passar a olhar o mundo, as pessoas, a partir dessa perspectiva, é fundamental. Porque uma vez que eu entendo isso, absolutamente nada que vem do outro vai me atingir, percebe? Se eu conseguir escutar aquilo que ela não está comunicando, mas que ela está expressando. É lógico, você vai sentir raiva, você pode sentir raiva, você pode se sentir triste, né, quando você escuta alguma coisa do outro falando sobre você, porque é isso que a gente costuma fazer. Ao invés de expressar a nossa necessidade, a gente expressa o que há de errado com o outro. Qual que é o problema do outro? Então a gente tenta diagnosticar o outro. Ah, é porque o seu problema é ser egoísta demais, o seu problema é isso, aquilo, né? Então, é isso que a gente faz. Mas se eu sei escutar, eu sei que essa pessoa só está falando isso porque ela está frustrada em algum nível. Então, na verdade, quando ela fala de mim, ela está falando mais dela do que de mim. Mas não dentro de uma perspectiva psicanalítica, mas sim dentro de uma perspectiva de ela está falando, expressando de forma oculta, bem oculta, porque ela não tem consciência sobre isso, uma necessidade dela. E acho que a essa altura do campeonato você já deve ter entendido que você não tem como magoar outra pessoa, né? Tipo assim, de novo, o que você faz é estímulo para o que o outro sente, mas não a causa para o que o outro sente. O que o outro sente é reflexo das necessidades dele. Dito isso, a parte das necessidades consiste exatamente nesse processo de identificação do que em mim foi frustrado. De que forma eu me frustrei? Eu vou deixar aqui, tá? Em algum lugar daqui da tela, uma lista com algumas necessidades humanas que são universais, independente das individualidades de A ou de B. Isso significa que todo mundo, em algum nível, faz questão de ter autonomia, faz questão de privacidade. As pessoas, lógico, são diferentes e cada um vai fazer questão dessas coisas em maior ou menor grau. Mas todo mundo vai fazer. Todo mundo precisa de autonomia para tomar as próprias decisões, né? Para ter espaço. Todo mundo precisa de espaço. Todo mundo precisa de privacidade. Todo mundo precisa de justiça. Justiça é uma necessidade humana universal. Respeito é uma necessidade humana universal. Existem necessidades aqui, vou deixar em 3 categorias aqui, tá? Estar consigo mesmo, estar com os outros e necessidades fisiológicas. Porque se tudo que eu faço é para atender uma necessidade, desde beber água para matar a sede, até, tipo assim, né? Qualquer outra coisa, qualquer outro comportamento. Até matar pessoas, inclusive. Só que existe um componente que é o da raiva. A raiva, ela é muito mais reflexo do que eu interpreto do outro, dos julgamentos e interpretações que eu faço do outro na minha cabeça, do que de fato da minha necessidade. O próprio criador da comunicação não violenta, ele fala no livro que a raiva, ela vem muito mais desse lugar. Então ela vem muito mais dessas construções, das construções diabólicas que eu faço do outro, da incapacidade de enxergar um ser humano por trás desses rótulos que eu mesmo coloco na frente do outro. É importante não confundir necessidades com estratégias. Então, por exemplo, uma vez o Marshall conta no livro também sobre uma pessoa que ela chegou no seminário dele e falou assim: pô, macho, eu tô muito bolada, tipo assim, eu tô chegando aqui pra falar contigo porque eu queria que meu marido, ele passasse mais tempo comigo, sabe? Ele tá muito distante, tá trabalhando muito e tal, eu queria que ele trabalhasse menos. O macho chegou pra ela e falou: ah, você tá se sentindo assim? Tá bom, comunica isso pra ela. Beleza. Quando ela chegou em casa, ela chegou pro marido e falou: então, amor, é que eu queria que você passasse menos tempo no trabalho. Perceba que ela está comunicando o que ela não quer, mas ela não está comunicando o que ela quer. Você sabe o que aconteceu? Esse cara, depois do trabalho, ele saiu, né, do trabalho, ele foi, se inscreveu num torneio de golfe,
percebe? Tipo assim, por que isso aconteceu? Porque ela não deixou claro que, no fundo, a real necessidade dela era passar mais tempo com as crianças, passar mais tempo com ele, ter um momento em família. Essa era a real necessidade dela. Essa lista que eu deixei agora há pouco, ela é muito mais um guia pra gente. E muitas vezes a gente pode dizer realmente, pô, eu gostaria de apoio. Então, quando eu tenho outras pessoas na casa que não estão contribuindo da forma que eu gostaria, eu posso dizer que a minha necessidade não atendida é uma necessidade de apoio com as tarefas da casa, com os afazeres domésticos. Mas é muito mais para guiar, né? Vai depender de cada situação também. E por fim, a última etapa desse processo é o pedido. O que eu posso de fato pedir para o outro para enriquecer a minha vida? Ok? E aí, de novo, não peça o que você não quer. Peça o que você quer de fato. Para isso ficar mais claro, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Quando você não me paga, a gente combina aquele determinado valor e você não me paga, eu me sinto profundamente irritado. Porque eu gostaria que os nossos acordos fossem levados em consideração, né? Que os nossos acordos fossem cumpridos. Ou porque eu tenho uma necessidade de segurança financeira e eu gostaria muito que os combinados fossem cumpridos quando a gente acorda, né? Então, gostaria que os acordos fossem de fato cumpridos. E pode parecer, galera, que no começo, quando você vai tentar ter alguma aplicabilidade disso, isso parece um pouco mecânico, parece que você realmente tirou isso de um livro, porque de fato é verdade. Só que, a partir do momento que eu começo a incorporar isso na minha vida, isso passa a ser um estilo de vida, passa a ser uma forma de me comunicar comigo e me comunicar com os outros, que não seja baseada na indução de culpa. Então, eu não me culpo mais, eu não culpo mais os outros. Tipo assim, eu não faço as coisas por meio do medo. Nem quero que os outros façam as coisas por medo também. Medo de serem punidos, percebe? Eu faço as coisas com o coração. Faço as coisas porque, de fato, eu quero contribuir para a vida. Quero contribuir para o bem-estar das pessoas. Fez sentido para você? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal da Associação Alos, deixa o gostei, e tamo junto. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que você tenha curtido.